ceratocone é uma doença de córnea que cursa com a deformação da córnea. A córnea é a lente natural que a gente tem na frente dos olhos. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o ceratocone, é importante a gente entender um pouco sobre a estrutura da córnea. A córnea é formada por algumas camadas. Ela tem na parte superior, ou seja, na parte externa, uma camada de células. Ela tem na sua parte interna outra camada de células e entre essas duas existe uma estrutura mais grossa que corresponde mais ou menos a 80% da estrutura da córnea, que são formadas por fibras de colágeno. A gente chama essa região de estroma. Essas fibras de colágeno, elas dão a consistência e a sustentação para a córnea. Algumas pessoas têm essas fibras de colágeno um pouco mais fracas, um pouquinho mais frouxas do que o normal. E isso, ao longo dos anos, faz com que a córnea vá perdendo aos pouquinhos o seu formato. Por exemplo, o ato mecânico de esfregar os olhos, o peso da pálpebra, vai deformando essas fibras de colágeno, vai deformando a estrutura da córnea e a córnea passa a ficar bicuda, mais encurvada. Essa distorção causa também uma grande distorção visual e é isso que a gente chama de ceratocone. As pessoas com ceratocone normalmente têm a visão muito distorcida, têm grande dificuldade com a claridade e têm muita dificuldade com as luzes noturnas. Existem várias formas da gente melhorar a qualidade de visão em pessoas que têm ceratocone. Em alguns casos, o uso de óculos traz um conforto visual maior. A grande maioria das pessoas com ceratocone precisam fazer uso das lentes de contato rígidas para melhorar a qualidade da sua visão, mas existem também alguns procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, o implante de anel intracorneano. O ceratocone ele tende a surgir no final da infância ou início da adolescência. É uma doença progressiva, ou seja, ele vai piorando com o passar dos anos. Quando ele atinge a estabilidade por volta dos 35, 40 anos de idade. Por que essa estabilidade acontece? As mesmas fibras de colágeno que formam a pele, que formam as articulações, formam também a córnea. Com o passar da idade, essas fibras de colágeno vão naturalmente ficando mais firmes, mais rígidas. É por isso que a gente acaba perdendo um pouco de elasticidade de pele, a gente ganha rugas, a gente perde flexibilidade, mas é por isso que o ceratocone tende a estabilizar. Existe um tipo de tratamento chamado crosslinking. No crosslinking, a gente faz uma aplicação de vitamina B12 chamada de riboflavina, junto com pulsos de radiação ultravioleta. Essa combinação faz com que as fibras de colágeno da córnea, que eram muito frouxas, fiquem mais firmes. Ocorre como se fosse um enrijecimento dessas fibras de colágeno e por isso o ceratocone deixa de evoluir. Hoje em dia, a gente indica o crosslinking para todos os casos de ceratocone que mostrem algum tipo de evolução. O objetivo do tratamento não é devolver à córnea à sua forma original, mas sim estabilizar a doença. Na grande maioria dos casos, em torno de 95% dos casos, uma única aplicação de tratamento, uma única aplicação de crosslinking é suficiente para estabilizar a doença e não deixar ela progredir. Uma dúvida muito comum é sobre as possibilidades alternativas de tratamento para o ceratocone. Existem alguns tratamentos cirúrgicos que podem melhorar a qualidade de visão em pessoas que têm ceratocone. Um desses tratamentos é o implante do anel intracorneano, também conhecido como anel de Ferrara. No anel de Ferrara, a gente implanta um segmento de anel de acrílico na estrutura da córnea e esse segmento confere mais sustentação à córnea, devolvendo a ela o seu formato original e, consequentemente, melhorando a qualidade de visão. Para casos mais avançados, onde o implante do anel não é possível, existe a possibilidade do transplante de córnea. O transplante de córnea para ceratocone, apesar de ser uma cirurgia um pouquinho maior, é um transplante seguro,
com bons resultados e que pode melhorar muito a qualidade de vida para quem sofre dessa doença.